Sabe o que é o interessante que me chamou muito a atenção? É que a expressão da Bíblia King James de 1611 está dizendo, e tocando ao lado. Guarda isso na tábua do teu coração. Deus sabe aonde é preciso tocar para você despertar. Como assim, pregador? Percebe que o anjo foi ali, o resplendor veio. Para refletir, pastor, tem muita gente que tem facilidade para acordar. Sim. Tem pessoas que se você acender a luz, ele já acorda. Só que o anjo chegou lá. Imagina aquela luz, aquele resplendor. E Pedro continuava. Pensando no sono profundo. Só que o anjo, percebendo que ali ele não acordava, o que o anjo fez? Tocou. Por quê? Deus sabe aonde precisa tocar para a gente despertar. Aleluias. O toque do anjo fez Pedro despertar. E tem momentos na nossa vida que Deus ele vai precisar tocar em alguma área para ver se eu desperto. Porque por mais que eu confie, eu não posso estar aceitando aquilo. Por mais que eu acredite que Deus vai fazer, mas eu preciso ter uma reação. Porque a minha reação traz mudança. O anjo toca, Pedro desperta. Aleluia. Aí o anjo olha para Pedro e diz, Pedro, levanta-te. Ei, detalhe, depressa. Você pode ver o texto que olha a expressão do anjo tocando e disse, Atos 12, 7. Pedro, levanta-te depressa. Aleluia. É como se o anjo estivesse dizendo, ei, não tem tempo. Levanta-te depressa. E sabe o que eu acho mais lindo disso? É que Pedro estava acorrentado entre os dois soldados. Só que nesse momento, pastor, é que vem a fé. Na ótica humana, entre nós, vocês que estão assistindo, entre nós aqui, será que a gente teria coragem de se levantar? Porque se eu estou acorrentado com dois soldados, um de cada lado, a lógica é essa, se eu levantar, eles acordam. Sim. Só que aí que entra a fé. Eu escuto a ordem do céu e me levanto, ou eu recuo e vou falar para o anjo, vou levantar como? Estou acorrentado. Só que por mais que Pedro demorou e precisou do toque para despertar, só que ele carregava a fé e acreditava naquilo que o céu estava dizendo. O céu disse, levanta Pressa. A Bíblia diz que Pedro ele se levanta. E aí diz em sequência, e as correntes. Então tem coisa que só vai cair por terra da sua vida. Tem coisa que só vai liberar o acesso, vai liberar sobre até mesmo a sua vida quando você decidir se levantar. Aleluia. Eu vou repetir isso para ver se você faz o download do maná e guarda na placa-mãe. Tem coisas que só vão acontecer na sua vida se você decidir se levantar. Eu não sei se você está entendendo isso, e eu quero que você guarde na tábua do teu coração. Por quê? Porque no livro de Ruth, capítulo 1, contra verso 6, a Bíblia diz, então levantou Noemi. Só que ela perdeu seus filhos, e ela só tem suas noras. Então quem representa a família dela agora, após a perca do esposo e dos filhos, são as suas noras. Mas Ruth capítulo 1, contra verso 6, diz, então levantou-se Noemi. Percebe que quando ela se levanta, a família dela também vai se levantar. Aleluia. O mais interessante de tudo isso, que o levanta-te não é só um posicionamento físico. O levanta-te também é um posicionamento espiritual. Deus utilizava muito isso e até mesmo no Novo Testamento o próprio Cristo. Por isso que em Josué capítulo 7, contra verso 10 diz, Deus disse, Josué, levanta-te. Jonas capítulo 1, contra verso 1 e 2 diz, até mesmo, e veio a palavra do Senhor ao Jonas dizendo, levanta-te. Jeremias 18, 2, Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro. Isaías 61, contra verso 1, levanta-te e resplandece. 1 de Reis 19 diz, e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo tocou. Aleluia. Tocou e disse, Elias, levanta-te. Salmo de número 20, contra verso 8. Se curvam e caem, mas nós levantamos e ficamos de pé. Atos 3, 6. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta-te. Então perceba que o levanta-te de Deus não é simplesmente
um posicionamento só físico, mas também espiritual. Aleluia. Então o anjo está tocando e está dizendo, Pedro, levanta. Está traduzindo? Está na hora, filho. Chegou o momento. Só que sabe qual que é a lógica que eu termino agora? É que as correntes eram de plástico. As correntes que estavam acorrentadas entre soldado e Pedro em Atos 12 eram de plástico? Não. Eram correntes de ferro. Sim. Se as correntes, quando ele se levanta, se a corrente cai, qual é a lógica? Vai ter barulho. E o barulho é acordar os soldados. Mas percebe que ele levanta, as correntes caem e os soldados continuam o quê? Dormindo. Por quê? Porque o meu Deus, quando é preciso, ele trabalha no barulho. Mas tem momentos que ele também vai trabalhar no silêncio. Aleluia. É por isso que em Marcos capítulo 1, quando o leproso chega até ele, dizendo, Senhor, se tu quiseres, traduzindo, você tem todo o poder, você faz se você quer. Pode me purificar. Jesus não está falando nada, mas a Bíblia diz, e Jesus estendendo a mão. Percebe que ele está falando, faz, me ajuda. E Jesus está aí, mais a mão de Jesus. E Jesus estendendo a mão. A partir do momento que Jesus toca no problema, aí Jesus diz, eu quero, seja purificado. Aleluia. Então tem coisas que só vão chegar na nossa vida quando a gente determinar se levantar. Quando ele se levanta, o anjo diz, siga-me. Peraí, mas Pedro passou por tudo ali. Ele sabe o caminho, ele sabe o trajeto. Só que muitas vezes o meu conhecimento daquilo que eu estou vendo, realizando, não basta para mim viver o milagre. Por quê? Porque a visão de Deus vai além do que eu imagino. O anjo vai na frente. Se fosse nos dias de hoje, alguém ia olhar e dizer assim, pastor, eu sei o caminho, anjo, deixa que eu te levo. Mas Pedro não, Pedro já entendeu. Opa, Pedro entendeu, na lógica, parafraseando, Pedro disse, peraí, se ele entrou aqui, ninguém acordou, ninguém despertou, eu vou querer mostrar a localização para ele a saída? Vou nada. Pode ir na frente. Porque se ele entrou sem acordar ninguém, nós vai sair também sem acordar ninguém. Ó. Só que passa a primeira guarda, a segunda guarda. E pega essa que é a cereja do bolo e acabou. Só que chega na porta de ferro. Eita. Passou a primeira guarda, a segunda guarda. Chega na porta de ferro. Sabe o que é lindo? Esse acontecimento é maior do que a abertura do Mar Vermelho. Por que, pregador? Nota-se que a porta de ferro, quando o anjo para e Pedro atrás, a porta faz. Mas sabe o que é lindo porque ela se abre? Aqui na cidade tem shopping? Não. O senhor já foi no shopping de Piracicaba? Já. Quando o senhor chega na porta do shopping de Piracicaba, o que acontece com a porta? Automaticamente ela se abre. Por que a porta se abre? Porque há um sensor de presença. Só que eu falo para você, hoje nós temos uma tecnologia, o século 21. Só que naquela época, tinha tecnologia de hoje em dia? Não. Mas quando o anjo Pedro para na porta de ferro, o que a porta faz? Ela abre. Aleluia. Porque o ferro é criação e que tem que respeitar o Criador. E sabe o que isso me chama muita atenção? É que tem portas que da nossa lógica não vão se abrir. Mas aquilo que está conosco, Aleluia. elas vão se abrir. Então entenda que podem até não respeitar a tua história, a tua chamada, mas vão ter que respeitar Aleluia. o Deus que tu serve. Jesus, aleluia. Forte. Tem que fazer. Porque isso é algo sobrenatural, pastor. Porque quando ele passa essa porta de ferro, ele vai chegar onde o povo estava orando para ele desde o começo. Percebeu que ninguém precisou brigar, discutir, xingar, desabafar na rede social? Não. De repente, alguém batendo lá no portão de madeira. Uma jovem sai para atender e fala, opa, é Pedro, peraí. Então você quer pegar? Percebeu que Pedro foi bater lá na porta de... Aquilo que é teu, traduzindo, a resposta da oração vai bater na porta da sua casa. Aleluia. Todo mundo orando para a libertação de Pedro. E bateu na onde?
Só que o portão era de madeira. Só que o anjo já não estava mais com Pedro. Porque quando o anjo se afasta de Pedro, Pedro coça o olho e fala, meu Deus. E quando ele chega, ele bate na porta, sai a jovem atender, testifica, é Pedro. Mas sabe o que é lindo? O portão de ferro se abriu. E o de madeira? Pedro tá tendo que bater. Mas no portão de ferro, o anjo estava com ele. Mas o de madeira, era só Pedro. Era Deus dizendo, Pedro, só abre quando eu tô no negócio, filho. Aleluia. Quando eu não tô, se esforça, bate. Aleluia. Porque aquele que procura, encontra. Que Deus abençoe tua vida e guarde essa palavra no seu coração. Quando você decidir se levantar, o seu Samuel chega, Ana. Quando você decidir se levantar, Rio Jordão não te para, Josué. Quando você decidir se levantar, gigante não fica de pé. Quando você decidir se levantar, Filisteu não vai persistir. Então decida se levantar, porque Deus precisa de você. Guarde essa palavra no seu coração. Faz o download do Maná. Amém? Deus te abençoe. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe o missionário Kevin por essa palavra. Eu não sei você, mas eu já peguei algo aqui, moço. Tem algo que eu fico ligado para pegar, Varão. Ele estava falando sobre a respeito, quando você chega no shopping e tal, a porta abre por quê? Porque naquela porta ali existe um dispositivo instalado que identifica a presença. Uhum. As portas que precisa abrir na tua vida, ou na tua trajetória, todas aquelas portas que precisam ser abertas, precisa de um sensor. Só que esse sensor é o próprio Deus. Porque essa porta só Deus pode abrir. Então, quando você estiver diante de uma porta que você entender que é maior do que aquilo que você pensa, imagina, ou teria condições de alcançar, entenda que você precisa carregar a presença. Porque esse sensor vai identificar a presença e a presença vai entrar em cena e o milagre vai acontecer. Oh, glória! E o nome do Senhor vai ser glorificado. Pega aí, ó. Queridos, como passa rápido, né? Meu Deus do céu. Passa muito rápido, Kevin. A gente tem que fazer aquele projetinho que a gente está discutindo. Vai ter novidade, hein, irmãos? Logo, logo tem novidade, hein? Logo, logo tem novidade. A gente vai sentar, desenvolver os projetos, vai ser benção. Eu quero agora, juntamente com o missionário Kevin, estar orando por você. Você que preparou o copo com água, prepare o seu copo com água e agora nós vamos orar. Vamos estar orando, vamos estar consagrando. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você precisa. Se tem alguém enfermo na tua casa, alguém que precisa de uma libertação. Eu preciso de uma cura. Os irmãos sabem quando eu estou sofrendo aqui com essa hernia de disco. Eu vou estar consagrando aqui, vou beber dessa água e eu creio na minha cura. E eu vou profetizar cura. Nós vamos profetizar cura sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Só para a gente ganhar aí, ter mais engajamento aí. Quem preparou a água, digita aí. Para a gente... E manda coraçãozinho, que nós vamos estar orando agora, consagrando. Lembrando, eu quero aqui frisar, né? Frisar que nesse final de semana nós estaremos comemorando 6 anos da Demarcados pelo Sangue. Glória. E você é o nosso convidado especial. Faz a sua caravana, junta aí a trupe toda e vem conosco para juntos nós adorarmos a Deus. Sexta, sábado e domingo estaremos num grande culto, onde o nome do Senhor vai ser glorificado e nós contamos com a sua ajuda. Venha estar conosco, monte a sua caravana e venha adorar a Deus juntamente conosco. Vão ser 3 dias onde certamente o Senhor vai manifestar a sua graça entre nós. Amém, queridos? Já preparou aí o copo com água? Vamos estar orando? Começou a aparecer os Zeus. Vamos estar orando, missionário? Ô, glória. Vamos profetizar sobre essas vidas em nome aí? de Jesus. Você que preparou o seu copo com água aí, irmãos? É que às vezes tem um delayzinho aqui, né? Eu falo, demora, mas já está chegando os Zeus aí. Ó, você que preparou aí o seu copo com água. Vou aguardar você preparar aí. Você que já preparou, né? Respeitando o delay aí. Vamos orar, missionário? Vamos consagrar sobre essas vidas aí? Em nome de Jesus? Oremos a Deus. Amado e eterno Deus. Meu Deus eterno. Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença. Em nome de Jesus. Pai, nós estamos agora, Senhor, consagrando esta água. Eu sei, Senhor, que atrás dessa tela, deste monitor, existem vidas, Senhor, que de igual forma, Senhor, estão com um recipiente de água preparado. Senhor, aguardando este momento, ó Pai, onde nós estamos aqui, Senhor, unidos neste propósito.